Olá, sou o pastor André Plummer, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Macapá, e agora está começando mais um estudo Crescendo em Cristo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 40 do livro de Êxodo. E é importante nós destacarmos que esta passagem bíblica, de maneira muito especial, todo este capítulo fala da consagração da tenda da presença de Deus. E nós vamos observar que ela não está somente no Antigo Testamento a sua importância, mas ela perpassa também para o Novo Testamento, também nos mostra o cuidado de Deus, já na Antiguidade, revelando por meio da sua presença o cuidado para com o seu povo. O texto começa dizendo assim: O Senhor Deus disse a Moisés: No dia 1º do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos. E ponha a cortina na frente da arca. Meus irmãos, vocês devem recordar que na confecção da tenda, na estrutura que Deus havia ordenado, foi colocada a arca, então foi colocada uma cortina para que ninguém tivesse acesso e visse a arca, a fim de que pudesse preservar a sua própria vida. Afinal de contas, o próprio Deus estava presente por meio da sua palavra na Arca da Aliança e era vetado a presença ou a possibilidade de alguém chegar até lá, depois da consagração. O versículo 4 nos diz assim: Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da Arca da Aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. E é importante nós observarmos que tinha uma sequência, uma lógica que Deus havia determinado para que a tenda sagrada fosse montada como notória presença do próprio Deus junto ao seu povo. E é bacana de nós observarmos que diz o texto que fazia mais ou menos quase um ano que o povo tinha saído do Egito, então Deus, depois das ordens daquilo que era para ser feito, ele dá as ordens a Moisés, e Moisés manda executar os utensílios, também as roupas sacerdotais, toda a estrutura da tenda, e quando chega o momento certo, Deus manda então que seja feita a consagração da tenda sagrada, aonde o próprio Deus estaria presente junto ao seu povo, conduzindo este povo. O versículo 9 diz assim: Então pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo você a separará para mim e ela ficará sagrada. É interessante nós observarmos que o ato de ungir, de separar, derramar azeite, fazer uma dedicação especial, nos mostra que o Senhor deseja que ela seja de uso exclusivo. Olhando a perspectiva já no Novo Testamento, essa separação não é mais uma unção feita com óleo, mas com a presença de Deus e Espírito Santo. E lá em Mateus 28, versículo 19, quando nos é dito pelo próprio Senhor Jesus: Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor Jesus está nos mostrando que a unção esta, que antigamente era uma dedicação feita com óleo, de maneira externa, agora por meio da palavra, por meio do sacramento do Santo Batismo, separado para o louvor e adoração a Deus. Assim é feito com cada um de nós. Afinal de contas, quando nós olhamos em 1 Coríntios 6, versículo 19, lá nos é dito que o ser humano é templo do Espírito Santo. Então, toda a nossa vida deve ser dedicada, consagrada para louvar e exaltar ao Deus eterno.
O versículo 10 diz assim: depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. A separação, a dedicação dos utensílios, como nós observamos as orientações dadas por Deus a Moisés, nos mostram que o Senhor Deus quer que as coisas sejam feitas com ordem, com decência, de modo ordeiro. E para que isto aconteça de modo organizado, nos é mostrado, por meio da palavra de Deus, aquilo que Deus deseja, como que Ele quer que as coisas sejam feitas. Se nós olharmos hoje em dia para o nosso dia a dia, na nossa vida diária, nós também podemos e havemos de observar que Deus, por meio da sua santa palavra, Ele nos dá orientações a fim de que nós possamos realmente continuar a viver uma nova vida em Cristo Jesus de modo diferenciado. De que maneira? De maneira que aonde nós estivermos, ali a presença do Senhor também possa estar em nós e a partir de nós possamos refletir para o mundo a grandeza da graça, da bondade e do amor de Deus. O versículo 11 nos diz assim: do mesmo jeito você ungirá a pia com seu suporte e a separará para mim. Quando nós observamos todos esses processos pré-determinados por Deus ao seu servo Moisés, nós observamos que o Senhor Deus mostra para Moisés e para o povo as coisas que ele santifica. E quando ele as santifica, as coisas são realmente transformadas para um uso diferenciado daquilo que talvez fosse rotineiro. Versículo 12 diz assim: leve Arão e os seus filhos para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote, unja-o e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida você os ungirá como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Cabe lembrar que Arão era o irmão de Moisés e quando Deus chama Moisés, naquele episódio da sarça ardente, Moisés diz: Deus, mas eu não sei falar direito. E aí Deus acaba concordando que Moisés tivesse a companhia do irmão dele, e esse então foi separado para falar em nome de Moisés. Afinal de contas, Moisés se dizia alguém que não tinha habilidade de falar. E Arão, então, foi também separado para falar como sacerdote, anunciar a mensagem, essa que devia ser anunciada para confortar, amparar. Então, os filhos de Arão, a descendência dele, também haveriam de ser sacerdotes. Por isso que existem os chamados levitas, afinal de contas, eles eram descendentes da tribo de Levi, que tinham a função de anunciar as mensagens. Mas aqui também chama a atenção que eles foram dedicados, consagrados, separados para esse serviço especial. E tanto é que quando, por exemplo, o povo tem a terra prometida, aos sacerdotes, aos levitas é dito que eles não haveriam de ganhar terra, mas o próprio Deus seria a herança dos seus servos, dos seus sacerdotes. O próprio Deus estaria conduzindo e cuidando para que eles tivessem todo o sustento. E aí nós vamos entender a questão das ofertas, que eram para a manutenção do trabalho na tenda e também para a manutenção de todos os levitas. E ainda hoje a igreja cristã também procede de igual modo, fazendo as ofertas voluntárias, ofertas de gratidão a Deus, para que o trabalho da igreja seja mantido, pastores possam ter a sua dedicação exclusiva ao trabalho do reino de Deus e também possam sustentar as suas famílias. O versículo 16 nos diz que Moisés
fez tudo o que o Senhor havia ordenado. E assim, no dia do primeiro mês, quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Quer dizer, o bondoso Deus fez questão de separar um momento certo, adequado, para que a sua tenda fosse montada. E essa referência ao primeiro mês é o mês chamado mês Abib, que era o primeiro mês do calendário do povo judeu. Também, observando o versículo 18, nos é dito que Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Contudo, depois pegou as 2 placas de pedra e colocou dentro da arca da aliança, enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Mas aqui tem uma situação bastante interessante. Todo o Antigo Testamento, até a morte de Jesus, sempre foi assim. Depois, quando Salomão constrói o templo, seguiu-se as mesmas recomendações. Quando o templo foi reconstruído por Nabucodonosor, também é colocado as cortinas, e a fim de o povo não ter acesso à arca da aliança. Mas quando Jesus morre, diz-nos o texto que a cortina do templo se rasgou de cima a baixo, ou seja, o acesso até a presença de Deus agora em Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus estava totalmente garantido. Aonde é que está isso? Vamos ver lá no texto de Mateus, capítulo 27, dos versículos 50 ao 54, e ali nessa passagem também tem um momento único em que nos fala que quando então Jesus morreu na cruz, houve inclusive um terremoto, os túmulos se abriram, os santos, os tementes a Deus foram ressuscitados e adentraram na cidade de Jerusalém. Deve ter sido uma situação bastante inusitada, afinal de contas, as pessoas achavam, ou alguns pelo menos achavam, que Jesus apenas era um impostor. Tanto é que os judeus, os líderes assim pensavam, ou melhor, não queriam talvez ouvir a mensagem do Messias. O versículo 50 de Mateus 27 diz assim: Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. O versículo 22 nos diz assim: Moisés pôs a mesa na tenda no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda do lado sul, em frente da mesa, e ali na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda em frente da cortina e queimou o incenso cheiroso como o Senhor havia ordenado. E aqui é interessante nós observarmos que esse incenso, inclusive, nos é mostrado que ele não deveria ser fabricado para uso comum, a não ser para aquele momento específico, conforme está sendo revelado e relatado. O versículo 28 nos diz: pendurou a cortina na entrada
da tenda, e ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas que seriam completamente queimadas em cima do altar. Ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas cereais como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavaram os pés. Todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar como o Senhor havia ordenado. E aqui é interessante nós observarmos que o rito, a purificação, o limpar-se, para estar na presença de Deus, era algo extremamente importante e necessário. É o que nós falamos, algo do tipo hoje, é colocar-se na presença de Deus quando se vem aos cultos, vamos à casa de Deus. É preciso que nós saibamos que nós estamos lá não apenas para cumprir um rito, mas porque estamos na presença do próprio Deus e que lá por meio da sua palavra anunciada, por meio dos seus servos, por meio dos seus pastores, Deus está presente no culto. Então é tão significativo nós estarmos na igreja em louvor e adoração ao nosso Deus. Então quando você for à igreja, tenha cuidado, como diz lá em Eclesiastes capítulo 5, façam os seus ritos sagrados de tal modo que realmente louvem a Deus. Não façam como os tolos que não estão nem sabendo o que estão fazendo direito, mas nós que somos povo de Deus, chamados a ser sacerdote do Deus vivo, somos chamados a viver a nossa fé de modo sincero, de modo correto. Então, em Cristo Jesus, nós assim vivemos. E nós participamos dos cultos de modo organizado, de modo ordeiro, com ordem e decência. O versículo 33 diz assim: Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio, e assim ele terminou todo o trabalho. Assim, terminando todo o trabalho, o que faltava? Faltava realmente Deus dizer, bom, agora eu vou ocupar este lugar. Agora vou habitar junto com o meu povo. E agora nos versículos 34 ao 38, nós temos um dos relatos mais encantadores, quando nos é dito que Deus veio morar junto com o seu povo, com o povo de Israel lá no deserto. Olha o que nos diz a sequência. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Nós temos um outro episódio muito parecido que nos fala a respeito dessa presença de Deus. Por exemplo, quando Isaías é chamado para ser profeta, em Isaías capítulo 6, no versículo 3 até o versículo 8, nós podemos ler o relato quando Isaías tem uma visão do templo. Diz ele: eles diziam em voz alta uns aos outros, falavam sobre os anjos, né? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim! Estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também é impuro, que tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Ou seja, a presença de Deus transforma a vida do povo de Deus. Dá ânimo, dá coragem,
Mesmo nós não sendo dignos de estar na presença de Deus, Ele vem ao nosso encontro e nos transforma de inimigos em seus amigos. É o que nós vimos lá com Isaías, que teve seus pecados perdoados para que também pudesse servir ao Deus eterno. E aqui na sequência, quando nós vimos o relato de que a tenda, né, o templo ficou cheio da presença do Senhor, da glória do Senhor, nós vimos que Moisés não podia entrar porque o próprio Deus estava ali. E aí nos tem um relato maravilhoso, como sinal de que Deus estava guiando o seu povo. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para o outro, somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Deus protegendo o seu povo durante o dia dos calores escaldantes do deserto e à noite amparando e sustentando com a sua presença, iluminando o caminho do seu povo. A misericórdia de Deus, a presença de Deus revelam um cuidado maravilhoso para com todo o seu povo. A consagração, a separação de objetos e utensílios para adoração e louvor a Deus, foram todos eles planejados, organizados, dedicados para que servissem ao Deus eterno. E em Cristo Jesus nós somos separados e dedicados para que nós possamos servir ao Senhor. E também nós nos alimentamos na sua santa palavra, no templo, quando nós vamos assistir aos cultos e às celebrações que o bondoso Deus nos permite, a fim de que possamos, cheios da presença de Deus e do Espírito Santo, louvar e enaltecer a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido ouvinte, fique com o próximo estudo, nossa gratidão por vossa companhia. Agora quero convidar você para encerrarmos com um momento de oração, quando queremos dizer: Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, permita que o teu povo seja dedicado, consagrado a Ti, separado para Te louvar e Te servir. Afasta de nós tudo aquilo que tem nos afastado de Ti. Permita, Senhor Jesus, que tenhamos desejo ardente de estar na Tua casa, para a louvor e adoração do Teu santo nome. Amém. Muito obrigado e até mais.